Boa noite, doutor Zeballos. Em primeiro lugar, doutor, se eu me permita um comentário sobre esse excelente trabalho de reportagem que a Ana Paula fez agora, para dizer só o seguinte: isso é um juízo meu, não é uma pergunta ao senhor. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo ético. Isso é um caso de polícia. Estas diretrizes para o suposto plano de imunização de Covid são um caso de polícia. Então, como pode a autoridade de saúde emitir uma diretriz? Ela é apresentada, por acaso, aqui neste programa, não recomendação de vacinação deste grupo etário, e, ato contínuo, minutos depois, a página sai do ar e volta com uma outra forma, sendo que, por isso que eu digo que é caso de polícia, a nova forma é contraditória em si. Isso foi feito correndo, não é possível. Eu custo a crer, eu não posso estar vendo isso, eu não posso estar assistindo isso, né? Nessa altura aí da vida, né? Desse século XXI, com tantos avanços aí morais, civilizacionais, eu não posso estar assistindo isso. Ou seja, uma diretriz que é retirada do ar e volta com uma orientação contraditória. Pode ou não pode, senhoras e senhores autoridades, senhor ministro da Saúde, Anvisa, pode ou não pode vacinar menores de 18 anos no mesmo documento, numa mesma diretriz? Não pode. Mas talvez possa com comorbidade, mas talvez possa de 12 a 19 anos. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Os senhores só poderiam recomendar se os senhores tivessem estudos conclusivos sobre riscos. A Ana acabou de ler os casos de miocardite. Os senhores já sabem qual é a incidência? Os senhores não sabem. Citando o nome de um laboratório, só vou ler aqui o último levantamento de Stanford, do epidemiologista John Ioannidis, sobre taxa média de sobrevivência à Covid no mundo e por faixas etárias. Sabe qual é, doutor Zeballos? O senhor sabe certamente. Sabe qual é, senhoras e senhores, autoridades de saúde? A possibilidade de sobrevivência de 0 a 19 anos, a Covid, 99,9973%. Aonde está o balanço de risco que os impele a dar essa diretriz? Os senhores vão ter que mostrar isso. Os senhores vão ter que mostrar isso. Isso é um caso de polícia. Eu não quero mais saber, porque as autoridades se omitem, a classe médica, com raras exceções, como o doutor Zeballos, se omite, a ciência se omite. Isso é um lobby asqueroso, vindo de todos os lados. Imprensa vamos falar mais no programa sobre desembargadores, né? Fazendo um cerco, um assédio moral desumano com essa falsa ciência. Então, isto precisa ser esclarecido. O Ministério não pode dar essa diretriz. Eu não quero nem falar do sofrimento das mães que já perderam filhos após a vacinação. Agora, doutor Zeballos, eu passo ao senhor só pedindo que o senhor comente, por favor, essa reportagem feita pela Ana Paula Henkel. Bom, é o seguinte, eu vou começar lá de cima. Eu ainda acredito, e eu quero informar quem está nos ouvindo, que o nosso critério tem que ser proteger o nosso paciente. Ponto. Se você faz esse raciocínio, e uma das vantagens que a gente tem aqui, que a gente não fica só lendo o trabalho, a gente vive essa doença há mais de 1 ano e meio, é o seguinte, é que não vale o risco das complicações da doença, das vacinas, contra o risco de você pegar a doença nessa faixa etária. Isso é óbvio por o próprio índice de sobrevivência dessas crianças que você colocou. E isso, estamos falando de riscos já conhecidos. A gente não sabe os riscos daqui a 5 anos com essas vacinas, mesmo porque os próprios fabricantes ainda não concluíram. Eu costumo dizer que nós médicos ficamos vendidos. A gente fica vendido, cuidado, Jorge, a gente fica vendido com isso. Então, quer dizer, porque a gente não tem as informações. Então, para proteger os meus pacientes, eu deixei, é a minha opinião pessoal, que fique bem claro, ninguém é obrigado a concordar. De 30 anos para baixo, eu não recomendo a vacina, porque o índice de fatalidade é muito baixo.
de 31 a 59 anos, é uma questão individual, se a pessoa quiser tomar, ela toma, mas ela saiba que está correndo um risco. Eu não posso nem indicar, nem contraindicar. Acima de 60 anos eu indico. Então, se você colocar o seu paciente, o critério bem-estar do paciente em primeiro lugar, eu não preciso nem ler todos esses trabalhos que saíram hoje, saiu da Grã-Bretanha, o Comitê de Vacina não recomenda, porque a gente não vê, eu conversei com vários pediatras, eles não têm quase nada de fatalidades, e quando ocorrem as fatalidades, que é raríssimo, são condições especiais. Então, eu pergunto, eu quero que quem está nos ouvindo entenda o porquê da gente não indicar. Não é porque o fulano de tal A, a entidade B falou. É uma questão de você entender que você vai dar uma vacina para um adolescente, sendo que a complicação da vacina, que é conhecida, é superior ao risco da doença. Isso é matemática, como eu falei há 4 meses atrás em várias entrevistas. Então, é tão simples quanto isso. Eu acho que é hora da gente focar no tratamento. Nós temos um tratamento que gerou uma publicação lá no Milagre do Pará, que foi pioneiro no Brasil, primeiro lugar no mundo a tratar via oral, que foi exposto pela doutora Roberta Lacerda no Senado italiano. Lá eles estão interessados em ver o que a gente faz. Então, eu acho que agora a gente focar no tratamento, principalmente com essa cepa delta, cuja vacina ela não impede infecção e muito menos disseminação. Talvez, sim, possa diminuir a intensidade de doença, que eu acho isso só válido em pacientes acima de 40 anos, para diminuir a intensidade da doença, que é algo que ainda não está bem documentado, que tem vários estudos controversos. Mas nem por causa disso, a gente não vai ignorar se a pessoa vai ficar protegida. Então, é o que eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo, analise tudo na vida, custo-benefício. E eu quero acreditar que as pessoas estão colocando o ser humano e o paciente em primeiro lugar. Eu acho que é hora de focar no tratamento. Hoje, por exemplo, eu tive 26 procuras, fiz 12 consultas, dessas 12, 10 vacinados, 2 não. Então, estão todos sendo tratados em casa, porque nós temos um tratamento eficiente, os números estão à disposição, não sou só eu, são médicos do Brasil inteiro que aprenderam com aquele colapso do Pará. Então, aí estou à disposição para mais perguntas.